Eu vou orar para que os amados recebam o perfeito entendimento, para que nós possamos estudar a palavra de Deus. Glória a Deus. Pai, eu creio que a tua palavra não voltará para ti vazia, Pai. Eu já declaro ministração de anjos, ministrando em favor das ovelhas que estarão recebendo o apostolado esta noite. Que haja testificação, Pai, para que o meu trabalho ele não seja em vão, Senhor, porque eu creio que, segundo tua vontade, o Espírito de Deus estará testificando aos espíritos das ovelhas predestinadas a receberem a revelação da graça de Deus, porque elas ouvem e elas creem e elas te seguem. E assim eu creio, Pai, que elas ouvirão esta noite esse apostolado. As que estão no ministério, as que estão via Facebook e as que estarão no canal depois, já na gravação. Assim eu creio e assim eu falo. Recebam espírito de sabedoria e de revelação para discernir as coisas espirituais, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Abba Pai. Bíblia, papel e caneta. E vamos a mais um apostolado esta noite do Ministério MGA Manaus 2. Glória a Deus. Nós temos um tema e o nosso tema é: você é salvo com eterna salvação. Você sabia? Então, amados, uma pergunta, né? Você sabia que você é salvo com uma eterna salvação? Não é uma salvação qualquer. Ela é uma salvação eterna. E por que eterna, amados? Porque nós somos eternos. Temos um Pai que é eterno e Ele tem filhos eternos também. Não é uma questão de perguntar se você quer ser salvo, se você aceita ser salvo. A questão é: você sabia que você tem uma eterna salvação, que você já é salvo com a eterna salvação? Então, o apostolado, amados, é para você ouvir e você crer, porque a ovelha de Jesus, ela crê. Não é uma questão de você aceitar, não é uma questão de você receber, é uma questão de você crer. Então, não é aceitar para ser salvo, é você crer que já é salvo, e salvo com uma eterna salvação, ou uma salvação eterna, que é a mesma coisa. Glória a Deus. Porque a salvação, amados, ela já nos foi imputada por Deus. Não existe aceitar Jesus, né, que o sistema colocou para você ser salvo. Uma hora perde, né? Tem que perseverar. Mas não é isso, amados. Porque se estiver escrito, nós cremos. O lema do MGA é: se estiver escrito, nós cremos. Então nós cremos que nós já somos salvos. Então a salvação já nos foi dada, ela já nos foi imputada. Então eu não estou aqui para perguntar se você quer ser salvo. Eu estou aqui para dizer para você que você é salvo com a eterna salvação, e se você é ovelha, você crê. Amém? Glória a Deus. Então esse é o tema: você é salvo com a eterna salvação. Então vamos ver 3 pontos aqui, que havia uma profecia. Então vamos lá para o livro de Isaías, ver o que ele falou em Isaías 45, o versículo 17, que havia uma profecia que se cumpriria com a morte e com a ressurreição de Jesus. Mas vamos ver o que Isaías falou. Isaías 45 e 17. Então vejam, amados, que aqui, como é um livro de profecia, a profecia ela é para o futuro. Ela foi profetizada para o futuro.
e hoje já foi cumprido. Então, por isso que o verbo está no futuro. E como nós lemos na graça, o verbo já está no passado. Isaías 45:17. Israel quer dizer o povo de Deus, as ovelhas do Senhor. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com eterna salvação. Então, Israel aqui é o povo de Deus, porque Deus uniu os povos. Ele uniu os judeus e ele uniu os gentios. Então, o povo de Deus, porém, será, verbo no futuro, porque é uma profecia, será salvo pelo Senhor. Então, não é ser salvo em aceitar Jesus, não é salvo em receber Jesus, né? É salvo pelo Senhor. Então, é uma salvação pelo Senhor. Então, aqui é uma profecia. E essa salvação se perde? Não, porque salvo pelo Senhor com eterna salvação. Então, se nós temos a vida eterna, então a salvação é eterna, amados. Então, não tenha medo de perder a salvação, porque ela é imputada para nós e imputada para o nosso espírito. Jamais sereis envergonhados. Então, como é que no sistema uma hora você está salvo, outra hora você não está salvo, se na profecia de Isaías diz que jamais sereis envergonhados? Ou seja, jamais você vai ser envergonhado, jamais você vai perder a salvação, porque ela é eterna e ela foi dada pelo Senhor. Aqui será dada, né? Será salvo. Mas essa profecia ela já se cumpriu. Jamais serei envergonhados ou decepcionados em toda a eternidade. Então, há uma vida eterna, há uma eternidade. E jamais será envergonhado ou decepcionado. Então, nós não temos como perder a salvação. Nós não temos medo, porque nós já temos uma salvação eterna. Então, aqui é a profecia que estava no futuro. Agora vamos para o cumprimento dessa profecia, porque segundo Isaías, ele diz Israel, o povo de Deus, porém será salvo pelo Senhor. É pelo Senhor, que foi o Cordeiro, né? Que foi Deus revestido em carne. Então foi pelo Senhor, não é pelo sacrifício, não é pelo aceitar Jesus, não é a sua vontade, não é a sua escolha. Salvo pelo Senhor. Temos que prestar atenção nos verbos e entender como está escrito. Jamais creiam em interpretação de homens, né? Eu jamais posso falar ou interpretar o que eu acho, o que eu entendo, mas eu posso falar do que está escrito, e o que está escrito será salvo pelo Senhor. Vamos ver o cumprimento da profecia que Jesus falou em João 19:30. João 19:30. Aqui é o cumprimento do que Isaías falou, que será salvo. Então, futuro. Aqui é fato consumado, porque foi ele que salvou. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Aqui aconteceu o que Isaías falou, que Israel, ou seja, o povo de Deus, as ovelhas de Deus, seriam, verbo futuro, e aqui consumado, verbo passado, já foi consumado, porque na graça os verbos estão no passado. Então aqui consumou o que Isaías disse, que o povo
de Deus, Israel seria salvo com uma eterna salvação. Por quem? Pelo Senhor. Então é pelo Senhor. E quem morreu aqui por nós? Foi Jesus, o próprio Deus revestido em carne. Recebeu o vinagre e disse: está. Não é estará, amado. Não é quando você aceita Jesus, como o sistema religioso colocou. Está quando ele morreu e ressuscitou. Ele consumou uma eterna salvação. Então disse: está. Está no presente, consumado no passado. Inclinou a cabeça e morreu. Então, vamos entender, amados, o que Paulo entendeu sobre a profecia de Isaías e sobre o que Jesus falou. Agora vamos para o apostolado. Vamos ver o que Paulo falou. Vamos ler Hebreus 5,19. Hebreus 5,19. Hebreus 5,19. Aliás, Hebreus 5,9. Na verdade estava escrito 5,9, eu que estou colocando 19, nem tem 19. São 14 capítulos, é 5 e 9. Então, eu estou com a Bíblia na linguagem Thompson. Eu não sei qual é a sua linguagem, mas na minha está assim: e tendo ele sido aperfeiçoado, algumas versões diz, e tendo ele consumado. Eu gosto dessa versão que diz que tendo ele consumado. E tendo ele sido aperfeiçoado, ou seja, completado, consumado. E o que João 19,30 disse? Está consumado, está aperfeiçoado, está completado. É a mesma coisa, amados. Aqui é a linguagem de Paulo e é a tradução Thompson. E tendo ele quem? Jesus, porque ele é que nos salvou com a eterna salvação. E tendo ele, Jesus, sido aperfeiçoado ou consumado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, para quem foi esta salvação? Para todos os que lhe obedecem. Então, foi para todas as ovelhas, amados, porque Jesus falou que as ovelhas ouvem, as ovelhas seguem. Então, as ovelhas creem e as ovelhas obedecem. Então, para todos que lhe obedecem, é para todas as ovelhas, amados. Porque as ovelhas ouvem e as ovelhas creem, porque os bodes não ouvem, os bodes não creem, porque eles não têm o Espírito Santo de Deus. Mas as ovelhas, há uma testificação do Espírito Santo de Deus. Então, ele consumou, havendo ele consumado, ou ele tendo consumado, porque eu leio várias versões, né? Aí ficam muitas versões na minha mente. Então, como eu falei, eu gosto da que fala consumou, né? Aqui está aperfeiçoou, ou completou também. Então, é o cumprimento do que Jesus falou. Aqui Paulo entendeu perfeitamente o que Isaías profetizou, o que Jesus falou e consumou. E aqui o verbo também está no passado. E tendo ele sido aperfeiçoado, está aperfeiçoando? Não, ele já aperfeiçoou, ele já consumou, porque ele mesmo disse está consumado. Veio, ou seja, se tornou
o autor da eterna salvação. Então, quando ele se tornou o autor da eterna salvação, quer dizer que ele te salvou, amados, com a eterna salvação. Não é você que é o autor da sua salvação, ou seja, eu aceitei Jesus, eu sou o autor da minha salvação. Não, amados, o autor da salvação é Jesus, não é por obras, porque aceitar Jesus é uma obra, é pelo aquilo que Cristo já fez. Eu não estou interpretando, só estou lendo o que está escrito e respeitando os verbos. Então, a salvação ela é temporária? Não. A salvação se perde? Também não. Veio a ser o autor da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Esse todos são as ovelhas, amados, porque bode não obedece, bode não crê e bode não segue, né? Então, bode não tem a testificação do Espírito Santo. Então, é para nós recebermos, para reinarmos em vida. Porque Ele é o autor da eterna salvação, não depende de você crer, não depende de você aceitar ou nem entender. Mas, se você crer, o Espírito Santo de Deus, Ele trará a testificação ao seu espírito, para que você reine e tenha paz. Amém? Ainda vamos ver aqui alguns versículos que o nosso apóstolo, que o apóstolo Paulo falou, o apostolado, a perfeita direção de Deus para nós, os gentios, ainda aqui em Hebreus 9 e 12. Hebreus 9 e 12. Hebreus 9, 12. Hebreus 9, 12. E não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna salvação. Então, quem obteve uma eterna salvação? Isaías disse que Israel, o povo de Deus, seria salvo pelo Senhor. Então, aqui em João 19:30 se cumpriu e Paulo entendeu, né? Recebeu a revelação e já interpretou. Então, não tem mais interpretação, amados. Eu só estou lendo o que está escrito. Não por meio de sangue, bodes e bezerros, mas pelo próprio sangue, porque Jesus disse: está consumado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, né? E se entregou pelo seu próprio sangue, ou seja, pela sua própria vida. Entrou no Santo dos Santos uma vez, uma única vez, porque Jesus não vai morrer toda vez que aceitar Jesus, ele vai estar morrendo e perdoando o pecado. Não, mas o ato foi uma única vez, por todos, por todas, havendo obtido uma eterna salvação. Ou seja, o objetivo foi de uma eterna salvação. Porque os sacerdotes na antiga aliança faziam sacrifícios e os pecados eram perdoados. A pessoa continuava sendo pecadora, precisava de sacrifício, porque era pecadora e ia pecar. Com a consumação na cruz, obtido por uma única vez por Jesus, ele, né, veio a ser o autor dessa eterna salvação, havendo obtido uma eterna salvação. Então o pecado foi tirado e o homem tem uma eterna salvação, ou seja, ele tem uma eternidade com Deus, uma vida eterna, porque a salvação, quando Isaías profetizou, já foi profetizado que seria pelo Senhor. Então não poderia ser pelo homem, amados. Não poderia ser por mérito de homens, porque Deus não é Deus de confusão. E Ele cumpre a sua palavra e ela não volta para si vazia. Glória a Deus. Aí vamos ver o que Paulo entendeu em Efésios 2, e 8 e 9. Vamos ver
ainda aqui no apostolado de Paulo, Efésios 2:8. Glória a Deus. 8:9. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. A graça é racional, amados. Graça é um dom eterno de Deus, então não se perde, porque você é salvo pela graça. E se você é salvo pela graça, não se perde, porque a salvação ela é eterna. Por isso é que é eterno, amados. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, esse dom de Deus, essa graça de Deus, ela é eterna, porque a salvação é a vida eterna, amados. Então foi isso que nós recebemos, uma vida eterna, porque nós já somos eternos. E essa salvação ela é para o nosso espírito, amados, porque a nossa carne ela não é eterna, porque do pó viemos e do pó voltaremos. Ela é uma eternidade para o nosso espírito. Por isso que essa salvação eterna, essa graça, ela é para o nosso espírito. E o 9, e não vem das obras, ou seja, não é do aceitar Jesus, porque aceitar Jesus é algo carnal, é algo que você tem que falar, são obras, e não é por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, eu ser o autor da minha salvação, eu aceitei Jesus. Se tu não aceitar, porque eu já ouvi muito isso, se tu não aceitar, tu não é salvo, tu vai para o inferno. Ou seja, há uma glória em quem aceita Jesus no sistema religioso, porque para Paulo, que entendeu e que interpretou a graça, que recebeu a revelação, ele entendeu perfeitamente que a obra, toda a obra da eterna salvação, ela veio unicamente do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, essa é a interpretação de Paulo. Ainda mais um versículo aqui de Paulo, que está em 2 Timóteo, capítulo 1, e o versículo 9. Timóteo, 2 Timóteo 1 e 9. 2 Timóteo 1 e 9. Glória a Deus. Segunda Timóteo 1 e 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Glória a Deus. Amados, nós precisamos entender os verbos que nos salvou, está no passado. Paulo interpretou, recebeu a revelação que nos salvou. Quando, amado? Quando aceita Jesus, como o sistema diz? Não, amados. Salvou quando Jesus disse em João 19:30, está consumado. Porque Isaías já havia profetizado em Isaías 45:17, que Israel, o povo de Deus, seria salvo pelo Senhor. Então, é pelo Senhor que nós fomos salvos. E Paulo já interpretou e disse que nos salvou. Quem nos salvou? O Senhor. E chamou com uma santa vocação. E não segundo as nossas obras, amados, porque aqui não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo. Então já foi dada, já foi imputada em nós a salvação eterna, a eterna salvação.
não é mérito de quem aceita, não é mérito de quem confessou, mas é mérito daquele que nos salvou, amados. Porque foi segundo o propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, antes dos tempos eternos, amados, nós que nascemos agora, há 2000 anos que Jesus já morreu e ressuscitou, nós já nascemos, amados, com o nosso espírito salvo, com a eterna salvação. Nós estamos aqui revestidos em carne, cumprindo o propósito de Deus, né? Eu hoje estou aqui cumprindo o propósito de Deus. Eu recebi a graça apostolada em 2020, né? 2020 eu entendi e eu recebi a graça apostolada, ou seja, recebi o entendimento, aceitei Jesus, entre aspas, o sistema religioso, né? Fiz parte do sistema religioso por 20 anos, mas estou aqui cumprindo o propósito de Deus, né? Já passando um pouco de 2 anos, cumprindo o propósito de Deus. E cumprindo o propósito de Deus hoje, amado, estou aqui para pregar graça, pregar o apostolado, fazer e cumprir a vontade daquele que me predestinou. Glória a Deus. Ama, Pai. Então, amados, nós temos uma vida eterna e ela é no Espírito. E ela nos foi dada por Deus. E ela não é uma vida temporária. Temporária, amado, é a carne, porque ela tem para todo o propósito debaixo dos céus. Eclesiastes 3. Então há tempo para todo propósito. Então há tempo de morrer, há tempo de nascer, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantar, há tempo de colher, né? Então há tempo de se alegrar, de se entristecer, de nascer e de morrer. Então nós na carne não somos eternos, é temporário, né? Nós temos prazo de validade, né? Eu já estou esse ano completando 4.9, né? 49 anos completo esse mês. Então, já estou aí quase meio século. Então, tem um prazo de validade, né? Segundo a Bíblia, é em torno de 70 anos, né? 80, 90. Minha mãe já está com 87. Está bem, graças a Deus. Glória a Deus. Então, vamos ver o que Isaías falou em Isaías 9:6 sobre essa eternidade do nosso Deus. Vamos lá em Isaías. Eu gosto muito do livro de Isaías. É o 9 e o 6. Isaías 9:6. Lembrando que Isaías ainda é um livro da lei, né? Mas existem palavras proféticas, amados. Dentro da lei, antes da lei, existem palavras proféticas. E nós recebemos agora na graça. Glória a Deus. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O princípio está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, o que Isaías falou? Que o nosso Deus é o Pai da eternidade. Ele falou várias coisas aqui. Que Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas vamos ficar aqui com Pai da eternidade. Então, se Ele é Pai da eternidade, Ele é eterno. E se Ele é eterno, sendo nosso Pai, quer dizer que nós somos filhos, somos filhos de Deus no Espírito. Então, nós temos também um Espírito eterno. Se o nosso Pai é eterno, nós somos eternos, amados. É isso que a ovelha precisa entender, que nós temos um Pai terreno,
o nosso pai terreno, ele morre. Por exemplo, o meu já morreu. Já tem 26 anos que o meu pai morreu. Então, o meu esposo também já morreu. Ele tinha 2 anos quando ele morreu. Então, mas o nosso Pai eterno, amados, ele é eterno. E se ele é eterno, nós que somos filhos também somos eternos. Porque ele é o Pai da eternidade, ele é eterno, né? Ele é Espírito. E o que Paulo entendeu sobre o que o profeta Isaías falou, Hebreus 12:9. Porque nós lemos, amados, as profecias e lemos o apostolado, porque o apostolado, amados, já está interpretado. O apostolado ele já está interpretado. Glória a Deus, nós já estamos na nova aliança. Hebreus 12:9. Vamos ver o que Paulo entendeu. Isaías disse que ele é o Pai da eternidade. E Paulo disse, Hebreus 12:9. Além disso, tivemos nossos pais humanos, os quais nos corrigiam e nos respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então, Pai dos Espíritos. Então está claro que ele é o Pai da eternidade. Está claro que ele é o Pai dos Espíritos. E está claro que ele é eterno, amado. E está claro que, como filhos de Deus, nós somos eternos. Nós só estamos aqui revestidos em carne, cumprindo um propósito de Deus. Então está claro que Paulo entendeu que Deus é Pai dos Espíritos. Então, Pai dos Espíritos, se Deus é eterno, nós também somos eternos. Espíritos somos nós, amados, porque nós somos um Espírito, nós habitamos em um corpo e nós temos uma alma. Glória a Deus. Abba, Pai. E temos o Espírito Santo de Deus, que nos guia, que nos testifica, que nos ensina. Mas, individualmente, nós somos um Espírito. Glória a Deus. Não somos o que você vê. Porque se você me vê aqui, você só me vê a carne. Você não vê o Espírito. Você não vê a alma. Porque a alma é um entendimento. O Espírito só sai quando você morre, quando o coração para. Aí o Espírito sai. Então, amados, Deus é Pai da eternidade. Paulo diz que ele é Pai dos Espíritos. Então, nós somos filhos de Deus que é eterno e que é Pai dos Espíritos. Nós somos o quê? Eterno. Está claro ou não está claro, amados? A palavra de Deus, para mim, está muito claro a palavra de Deus. Ainda vamos ler Hebreus 2:14. Hebreus 2:14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Então aqui quando Paulo diz, visto que os filhos participam da carne e sangue, participar da carne e sangue quer dizer que somos um espírito que participamos da carne, ou seja, somos um espírito que somos revestidos em carne, amados. Primeiro, o que existiu e o que existe é o espírito. Não existe uma carne para depois colocar o espírito. É o espírito que é revestido em carne, amados. Nós já somos pré-existentes. Então, assim, visto que os filhos participam da carne e sangue, assim como nós somos revestidos em carne, também ele participou das mesmas coisas. Ele participou das mesmas coisas, está falando de Jesus revestido em carne. Deus revestido em carne, o Verbo habitando entre nós, né? Que na verdade não foi entre nós agora, mas foi entre os que estavam vivos
que viram, né? Que contemplaram. Mas foi o Verbo que habitou, né? Habitou entre nós. Então, se nós somos revestidos em carne, Deus também é Espírito e se revestiu em carne. É isso que Paulo entendeu, amados, que nós somos um Espírito, que nós temos uma alma e habitamos em um corpo. Esse é o entendimento, essa é a interpretação, esse é o apostolado, amados, para que nós possamos entender. Então, Deus é o Pai da eternidade, Deus é o Pai dos Espíritos, e nós somos filhos eternos e temos uma vida eterna. Então é isso que o apostolado, amados, traz para nós, que nós recebemos, né, essa eterna salvação. E precisei trazer esse versículo para que os amados entendam que a salvação é eterna e que nós somos eternos, que nós somos Espírito e que Deus também é Espírito. Glória a Deus. E ainda vamos fazer 2 leituras para finalizar em João 10 e 28. Já vamos finalizar. João 10 e 28. João 10 e 28. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém poderá arrancá-la da minha mão. Então, quem lhes deu a vida eterna? Quem nos deu a vida eterna? O que é o autor da eterna salvação. Eu convido, amados, vocês possam assistir, vai ficar gravado no meu canal essa mensagem depois no YouTube, que os amados possam assistir novamente, para que possam também evangelizar, para que os amados também possam entender melhor, né? Às vezes a gente ouvindo 2 vezes, que não entendeu uma vez, entende em outra, porque é uma ministração muito importante para que os amados entendam. Então, eu lhes dou a vida eterna. Então, ele está dando, amado. Ele vai dar ou ele já deu? Então, ele já deu a vida eterna. Ele deu quando? Quando ele disse está consumado. João 19:30. Ele consumou o que ele falou em 28. Eu lhes dou a vida eterna. Então, vida eterna, salvação eterna ou eterna salvação é tudo a mesma coisa, amados. Então, eterna salvação, salvação eterna, vida eterna. Então, dou quando ele disse está consumado, glória a Deus. E jamais perecerão, como Isaías também disse, que jamais seríamos envergonhados. Lembra que nós lemos em Isaías 45:17, jamais serão envergonhados, jamais perecerão. Aqui também ele diz, jamais perecerão. Ou seja, não vai perder, amados. Não tenha medo de perder a salvação. Que isso não acontecerá. Ninguém poderá arrancá-lo da minha mão. Então ninguém poderá arrancá-lo da sua mão, nem você pode, amados. Nem você querendo, você pode ser, né, afastado de Deus. Eu falo da vida eterna, amados. Eu não estou falando da sua vida terrena. Eu não estou falando em reinar em vida, né? Porque reinar em vida é uma coisa, ser salvo pela graça é outra. Ter eterna salvação é outra coisa. Eterna salvação não depende de você crer, de você receber, de você aceitar. É para você receber por fé, para você crer. Porque não é uma questão de eu dizer que você quer receber uma vida eterna, mas estou aqui para dizer que você tem uma vida eterna, porque o nosso tema é você é salvo com a eterna salvação. Você sabia? Então, nós já recebemos
essa eterna salvação. Glória a Deus. E vamos finalizar o apostolado aqui ainda em João, o que Jesus falou em João 6:47. João 6:47. Glória a Deus. Em verdade, vos digo, quem crê tem a vida eterna. Glória a Deus. Porque Jesus diz que quem crê tem a vida eterna? Porque as ovelhas creem, amado. Porque as ovelhas ouvem, porque as ovelhas obedecem. Só as ovelhas podem desfrutar dessa vida eterna. Porque os bodes, eles não têm vida eterna, mas eles têm uma perdição, né? Eles estão destinados à perdição. Eles estão fora dessa vida eterna, né? Eles têm a condenação eterna. E nós não, temos uma vida que ela não se apaga. A vida, ela se apaga aqui para a carne, amados, porque o corpo para, né? O coração para, mas para Deus não. Nós temos uma eterna salvação, uma vida eterna. Então, em verdade, vos digo, quem crê, ou seja, quem ovelha tem a vida eterna. Ou seja, quem crê é ovelha. Ou seja, quem é ovelha tem a vida eterna, porque o bode ele não crê. Então, somente os que creem, porque são ovelhas, porque a ovelha crê, são salvos, amado. Não é uma condição, né? Não é uma condição, mas é porque a ovelha ela crê. Então a ovelha crê e ela recebe a revelação, porque a vida eterna ele já deu, né? Ele já deu. Aqui em João 10:28 ele diz: eu lhes dou a vida eterna. E ele deu quando ele disse: está consumado. E Paulo já interpretou. Glória a Deus pela sua vida. Então, amados, essa é a graça e esse é o apostolado. E graça e paz. E aplauda o Senhor Jesus pela sua palavra. Glória a Deus.